Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula aqui de Química, pessoal. Hoje nós vamos estar falando de um assunto muito importante, que seria o estudo da estequiometria. Pessoal, o que significa estequiometria? Essa palavra, pessoal, ela vem do grego. Stekio, até aqui nessa parte, significa stoichion, que no português significa elemento. Já o restante, metria, no grego significa metron, que em português significa medir. Para que isso se referia, pessoal? No século XVIII era muito utilizado como medida dos elementos. Então quem estudava estequiometria apenas estudava para a medida dos elementos químicos, fazia medições. Atualmente a estequiometria ela tem um estudo um pouco mais aprofundado. Para que ela serve? Ela serve para calcular as quantidades de substâncias que participam de uma reação química a partir de quantidade de outras substâncias. O que é que ele está dizendo aqui? Para eu calcular a quantidade de uma substância que participa de uma reação química, eu preciso de uma quantidade conhecida. Então, para a gente fazer esses cálculos, a gente vai precisar primeiro lembrar um assunto que se chama balanceamento de equações químicas, que é justamente tentar ajustar os coeficientes estequiométricos de uma equação química. A partir daí, a gente vai ter a possibilidade de fazer os cálculos necessários, nesse caso, de uma reação química ou de uma equação química que a gente vai ver no decorrer das aulas. Pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre balanceamento de equações. Bom, para você entender como calcular, no caso, as substâncias, no caso em relação à estequiometria, mediante uma substância conhecida, a gente precisa primeiro fazer e entender balanceamento de equações. O que seria exatamente balanceamento de equações? É uma forma de determinar o coeficiente de acerto. A gente já vai entender o que é coeficiente de acerto. Mas primeiro eu trouxe aqui um exemplo, que seria um exemplo do modelo de Dalton, que você deve ter estudado lá no primeiro ano. Que Dalton ele trabalhava com átomos, com quantidade de átomos, e ele tentava ajustar mediante uma equação química. Olha, se a gente for olhar aqui nesse exemplo, eu trouxe a combustão do metano, que é representado por essa fórmula aqui, CH4. Se você olhar aqui ao lado, eu coloquei a bolinha preta, que representa o carbono, a bolinha vermelha representa o oxigênio e a bolinha azul representa o hidrogênio. Aí eu representei aqui, ó, nesse caso, metano, uma bolinha preta e 4 bolinhas azuis. Porque o metano, nesse caso, ele tem um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. O átomo de carbono representado pela bolinha preta e os átomos de hidrogênio representados pelas bolinhas azuis. Tem um átomo de carbono e 4 de hidrogênio. Aí eu representei aqui o gás oxigênio, porque a combustão do metano ela precisa de gás. E nesse caso seria o gás oxigênio representado aqui por essa molécula, o O2, que são 2 átomos de oxigênio. Aí o produto que a gente vai ter dessa reação química, a gente vai ter aqui, nesse caso, o gás carbônico, também chamado de dióxido de carbono, que seria o CO2, um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Aí eu tenho uma bolinha preta e 2 bolinhas vermelhas. Lembrando que as bolinhas vermelhas são o oxigênio que eu representei bem aqui anteriormente. E ela vai produzir, além de dióxido de carbono, vai produzir também água, na forma de gás. Representada por uma bolinha azul, que é o oxigênio, e uma bolinha vermelha, que é o oxigênio, e 2 bolinhas azuis, que seriam o hidrogênio, que é a molécula de água, H2O. Que seria aqui 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O dióxido de carbono seria um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Se a gente for olhar aqui, ó, antes da setinha, você está vendo que existe uma seta bem aqui. Antes da seta, nós chamamos de reagente, é o que são as substâncias que vão reagir. Depois da seta, a gente tem um produto. A gente tem uma reação, depois da reação, a gente tem um produto da reação. Então, antes da seta, eu chamo de reagente, depois da setinha, eu chamo de produto. Se a gente for olhar no reagente, aqui eu tenho o metano e o gás oxigênio. Se a gente for olhar a quantidade de átomos no reagente, olha,
se a gente for olhar aqui do metano, eu tenho um átomo, nesse caso aqui, de carbono, e 4 átomos de hidrogênio. E aqui no reagente a gente tem 2 átomos de oxigênio. Se a gente for olhar no produto, a gente vai ver que as quantidades de átomos não estão iguais. Então, quando a gente fala de balanceamento de equações, a gente tem que tentar determinar o coeficiente de acerto para que as quantidades de átomos fiquem iguais. Como assim, professor? A gente vai fazer isso aqui embaixo, nesse exemplo, mas aqui a gente vai fazer com bolinhas. E você vai ver que a gente vai ajustar com bolinhas, mas também a gente pode ajustar com os coeficientes, que são um número que fica bem na frente no caso da molécula. Aqui, pessoal, se a gente for olhar, tem um átomo só de carbono e desse outro lado do reagente tem um átomo de carbono. Se a gente for olhar aqui, ó, no caso de oxigênio, eu tenho 1, 2 e 3. Eu tenho 3 bolinhas vermelhas, aqui eu tenho 2. Se a gente for olhar, não está ajustado, porque no balanceamento de equações, a mesma quantidade de átomo que eu tenho que ter no reagente, eu também tenho que ter aonde? No produto, tem que estar igual. Aí eu tenho bem aqui, ó, 2 átomos de hidrogênio, e aqui eu tenho 4 que está ao redor do metano. Então eu tenho que ajustar isso daí. Como é que eu vou fazer para ajustar? Primeiro, pessoal, eu vou tentar ajustar por aqui, porque nesse caso aqui, perdão, pela molécula de água, nesse caso aqui, olha, eu tenho 2 átomos, nesse caso de hidrogênio, e aqui eu tenho 4. Se eu colocar mais uma molécula de água aqui, ó, aí eu consigo ajustar a quantidade de hidrogênio. Colocando mais uma molécula de água aqui, ó. Olha, quando eu coloco mais uma molécula de água, se eu for contar, a quantidade de hidrogênio fica igual. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, eu consegui ajustar nesse caso aí a quantidade de hidrogênio. O que falta agora é a gente ajustar a quantidade de oxigênio. Olha, se a gente for olhar o oxigênio agora, aqui tem 1, 2, 3, 4. Aqui tem quantas? 2. Basta eu desenhar mais uma molécula de oxigênio. 1, 2. Olha, pronto. Aí eu consegui ajustar. Olha, se você for observar, também vamos contar. Olha, átomo de carbono tem um aqui e uma aqui. Está ajustado. Átomos de hidrogênio tem 4 aqui. 1, 2, 3, 4. Lembrando que os átomos de hidrogênio estão em azul e o carbono estão em preto. E de oxigênio agora eu tenho 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então a gente conseguiu, nesse caso, ajustar. Se você for observar, aqui eu só tenho uma molécula de metano e aqui eu tenho 2 moléculas de oxigênio. Isso daqui é uma molécula de oxigênio, isso daqui é outra. Então aqui eu tenho 2. Aqui continuou, no caso, o dióxido de carbono com uma molécula, a gente não mexeu, mas de água eu tenho quantas moléculas? Eu tenho 2. Da mesma maneira a gente vai proceder na equação química. Uma equação química, ela possui uma leitura para ela. Por exemplo, se a gente fosse fazer a leitura dessa equação, depois que a gente ajustar ou determinar o coeficiente de acerto. Pelas bolinhas eu já determinei quantas moléculas eu tenho aqui de metano, de gás metano. Apenas uma. Aí eu posso representar com o número 1 bem na frente. Esse número 1 a gente chama de coeficiente. No caso pode ser o coeficiente de acerto ou chamado também de coeficiente estequiométrico. Coeficiente de acerto ou também coeficiente estequiométrico. Que é a mesma coisa, são sinônimos. Aí se a gente for olhar agora, quantas moléculas de gás de oxigênio a gente tem? 2. Então aqui são 2. Se a gente for olhar quantas moléculas de dióxido de carbono a gente tem? Só uma. Então tem que colocar o número 1 aqui na frente. E se a gente for olhar agora quantas moléculas de água a gente tem? 2. Então tem que colocar o número 2.
Olha, aqui eu só estou demonstrando para vocês de que forma a gente determina o coeficiente de acerto, o coeficiente estequiométrico. Mas daqui a pouco eu vou colocar dois outros exemplos de uma forma bem simples para você determinar esse coeficiente de acerto com bastante facilidade. Como é que a gente lê essa equação? A gente lê assim, ó. 1 mol de gás, nesse caso metano, reage com 2 mol de gás oxigênio, produzindo 1 mol de gás carbônico, ou produzindo 1 mol de dióxido de carbono, mais, nesse caso, 2 mol de água na forma de gás. Como é que a gente lê? Voltando novamente. Aqui tem 1 mol, nesse caso, de gás metano, reage com 2 mol de gás oxigênio, produzindo 1 mol de dióxido de carbono e 2 mol de água na forma de gás. Tá bom? Agora a gente vai estar resolvendo aí duas questões para que você venha a ver como é que se faz o balanceamento com mais facilidade. Pessoal, agora nós vamos fazer uma atividade que envolve balanceamento de equações. Você vai ver nessa atividade que a gente vai fazer algo bem simples para determinar aí os coeficientes, nesse caso aqui, de acerto nas equações químicas, também chamado de coeficiente estequiométrico. A primeira questão ela diz assim, olha, determine os coeficientes de acertos nas equações químicas. A gente tem aqui a equação da letra A e a equação da letra B. Na equação da letra A, a gente tem uma equação de adição, também chamada de reação de síntese, perdão. A gente tem uma reação de adição, reação de síntese, onde a gente vai ter como produto amônia. Aqui a gente tem amônia. E aqui a gente vai ter uma reação de decomposição, pessoal, onde a gente vai ter como produto sódio sólido e nitrogênio gasoso. Mas a decomposição do azoteto de sódio, que é essa substância que está bem aqui, ó. Então a gente vai fazer aqui, determinar os coeficientes de acerto na letra A e na letra B. Professor, como é que a gente faz aí, como é que a gente determina o coeficiente de acerto com bastante facilidade? Olha, a primeira coisa que você tem que fazer nesse sentido é procurar a substância que possui mais átomo. Primeira coisa, vamos procurar na letra A. Olha, se a gente for olhar aqui, ó, no reagente, você já sabe que antes da seta eu tenho reagente, depois da seta eu tenho produto. No reagente eu tenho o gás nitrogênio e o gás hidrogênio. Olha, o gás nitrogênio, ele tem quantos átomos? 2. E o gás hidrogênio, ele tem quantos átomos? 2. Agora, se a gente for olhar a amônia, no caso o gás, tem quantos átomos a amônia? 3 de hidrogênio e 1 de nitrogênio. Então, nesse caso, eu tenho quantos átomos? 4. Então, das moléculas que possuem mais átomos, é a amônia. Então, a gente vai ter que começar por ela, ou seja, a gente vai começar a determinar o coeficiente de acerto, pela amônia. Professor, como é que a gente começa a determinar? A partir do momento que você achou a molécula que tem mais átomo, o que é que você vai fazer? Você vai colocar um número 2 na frente dessa molécula. Eu vou fazer aqui, ó. O número 2. Depois que você colocou o número 2, você vai tentar determinar o coeficiente das outras moléculas. Como assim, professor? Olha, se a gente for olhar aqui, quando eu coloco o número 2, o nitrogênio que está aqui já não tem mais só um átomo, pessoal. Esse 2 aqui, ele vai multiplicar a quantidade de nitrogênio que tem aqui. Se eu tenho só um nitrogênio e eu multiplico por 2, agora já não tenho mais um nitrogênio. Eu tenho quantos nitrogênios? Nesse caso aqui, nitrogênio, eu tenho 2. 2 o quê? 2 átomos de nitrogênio. Agora, se a gente for olhar hidrogênio, eu não tenho mais só 3. Ó. Eu tenho 2 vezes 3. 2 vezes 3 vai dar quanto? 6. Então, nesse caso, hidrogênio vai ser 6. Olha, veja aqui. Antes de eu ter colocado 2, eu tinha só um nitrogênio e 3 hidrogênio. Quando eu coloco 2, agora eu tenho 2 nitrogênio e 6 hidrogênio.
Pronto, agora eu vou ajustar para cá. Ó. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 2. Eu tenho apenas 2. Lembrando que do lado de lá eu tenho quantos hidrogênios? 6 hidrogênios. Então, para eu, por exemplo, ajustar, ter a mesma quantidade de hidrogênio no reagente e a mesma quantidade de hidrogênio no produto, eu preciso ajustar. Qual é o número que eu tenho que colocar aqui na frente para dar 6 hidrogênios? Só pode ser o número 3. Por que o 3, professor? Porque se eu multiplicar o 3 vezes 2 aqui, ó, 3 vezes 2 vai dar quanto? 6. Então, nesse caso, eu vou ter quantos hidrogênios desse lado? 6 hidrogênios. 6 hidrogênios. Olha, agora eu tenho 6 hidrogênios desse lado e 6 hidrogênios desse outro. Aí eu estou determinando o coeficiente de acerto na equação. Ou seja, a minha quantidade de hidrogênio que eu tenho que ter do lado esquerdo, eu tenho que ter do lado direito. Agora, se a gente olhar nitrogênio, quantos eu tenho aqui do lado direito? 2. E quantos eu tenho aqui? 2. Qual é o número que eu tenho que colocar aqui na frente? O número 1. Porque 1 vezes 2 vai dar 2. Aí eu continuo com 2 nitrogênio de um lado e 2 nitrogênio do outro lado. Então, qual seria o coeficiente de acerto dessa substância? Seria aqui, ó, 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mol de gás hidrogênio, produzindo 2 mol de gás amônio. Então, seria o 1, o 3 e o 2. Quais são os coeficientes de acerto das equações? O 1, o 3 e o 2. Agora, para a letra B, como é que a gente faz? Da mesma maneira, a primeira coisa que a gente tem que fazer, colocar o número 2 na frente da molécula que tem mais átomo. Se a gente for olhar, olha, aqui só tem um átomo de sódio, aqui tem 2 átomos de nitrogênio. Aqui tem um átomo de sódio, 3 de nitrogênio, somando vai dar 4. Então o número 2 eu tenho que colocar na frente dessa molécula. Aí eu faço as multiplicações, olha. Aqui eu tenho quantos átomos de sódio? Agora eu tenho 2, porque olha, 2 vezes 1 vai dar 2. Então agora eu tenho 2 átomos de sódio. Quantos átomos agora eu tenho aqui de nitrogênio? 2 vezes 3 vai dar 6. Então eu vou ter 6 átomos de nitrogênio. Aí se eu for olhar do outro lado, quantos átomos de sódio eu tenho aqui? Só 1. Então para eu igualar, eu preciso colocar o número 2 bem na frente. O que é esse 2, professor? É justamente o coeficiente de acerto. Eu não posso mexer nesse número, no caso, que já vem da molécula. Eu não posso também adicionar, por exemplo, um número na molécula. A única coisa que eu posso adicionar é o coeficiente de acerto que fica na frente da molécula. É o único número que eu posso mexer, para eu, nesse caso, balancear a equação. Então, nesse caso, eu já balancei quem? O sódio. Agora falta só quem? O nitrogênio. Como é que eu faço para balancear o nitrogênio? Lembrando que agora eu tenho quanto nitrogênio? 6. Aqui eu tenho 2. Então, o número que eu vou multiplicar o 2 para dar 6 só pode ser o número 3, porque 3 vezes 2 dá quanto? 6. Agora eu tenho 6 nitrogênio aqui e 2 sódio aqui desse lado. Professor, como é que a gente lê agora essa equação que ela já está ajustada? Os coeficientes, nesse caso aí, de acerto da equação, a gente já encontrou. Como é que a gente lê essa equação? 2 mol, nesse caso de azoteto de sódio, veja que ele está no estado sólido. Esse símbolo aqui, o S, significa que essa molécula está no estado sólido. Esse símbolo S significa que o sólido está no estado sólido. Essa letra G significa aqui que o nitrogênio está no estado gasoso, tá, pessoal? Vamos ler, diz assim, ó, 2 mol de azoteto de sódio, nesse caso, se decompõe em 2 mol de sódio sólido e 3 mol de gás nitrogênio. É assim que a gente lê, nesse caso, essa equação. Como é que a gente lê de cima? 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mol de gás hidrogênio, produzindo 2 mol, nesse caso, de gás amônio. Pessoal, nós vamos ficar por aqui. Espero que você tenha compreendido um pouco sobre esse assunto. Qualquer dúvida, você coloca lá nos comentários e a gente vai tirando as suas dúvidas.